Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um pouco de informação sobre três empresas que estão se movimentando bem interessante aí no Ibovespa. A primeira empresa que a gente vai trazer no vídeo é a Vale. Vai falar um pouco sobre o resultado, sobre como foi a performance dela. Depois, vamos falar também sobre a Uzi Minas, isso mesmo, uma siderúrgica que está sofrendo bastante depois que informou e trouxe aos seus acionistas o resultado do segundo trimestre de 2024, que, por sinal, foi muito negativo. E aí as ações estão caindo muito. E a terceira empresa que a gente vai falar aqui no canal, neste vídeo, vai ser sobre o grupo Carrefour. Também sofrendo assim como a Uzi Minas, trouxe um resultado positivo, mas depois de 2, 3 dias do resultado do segundo trimestre de 2024, as ações do grupo Carrefour vieram a cair muito. E a gente vai tentar entender o porquê dessas três empresas estarem sendo movimentadas positivamente e negativamente no nosso Ibovespa. Então fica no vídeo que vocês vão aprender bastante coisa hoje e a gente vai também trazer muito conhecimento para vocês. Sem mais delongas, roda a vinheta. O Ibovespa hoje tem uma alta aí de 1,22%. Fechamos a nossa semana aí, sexta-feira, com mais de 1% de alta no nosso Ibovespa. As maiores altas do dia que tivemos no nosso índice e também as maiores quedas do dia também, tendo aí puxando o carro das maiores quedas, a Uzi Minas e o Grupo Carrefour, que vamos falar hoje nesse vídeo. E as empresas mais negociadas do dia de hoje, nessa sexta-feira, foram essas que estão aí na tela. Vocês conseguem acompanhar e ver. E vamos para a primeira ação que vamos analisar juntos para tentar entender como foi que ela conseguiu trazer um resultado tão bom nesse segundo trimestre de 2024. Vale tem lucro líquido de 2,7 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2024, uma alta de 210%. O resultado da Vale, pessoal, foi incontestável. Muitos esperavam abaixo desse valor e ela surpreendeu positivamente a todos, trazendo aí um resultado muito bom. A receita líquida da mineradora foi de 9,9 bilhões de dólares, alta de 3% no ano e em linha com o consenso. Já o EBITDA, lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês, ficou em 3,9 bilhões de dólares, estável na base anual e pouco abaixo do consenso de 4,06 bilhões de dólares. A companhia já havia há cerca de 2 semanas divulgado sua prévia operacional para o período de abril a junho, com uma produção recorde. A Vale produziu 80,598 milhões de toneladas de minério de ferro, alta de 2,4% no ano, e as vendas avançaram 7,3% para 79,792 milhões de toneladas. Já o preço médio dos finos de minério de ferro realizados, usando os 62% Fe como referência, ficou praticamente estável no ano, com alta de 1%, com a tonelada saindo a 98,2 dólares, enquanto os do Pelotas caíram 2% a 157,2 dólares. Com base nisso, pessoal, nós temos aqui alguns indicadores fundamentalistas da ação Vale. Vamos tentar analisar um pouco e, junto com vocês, trazer aí alguns detalhes. A Vale sendo listada no seu ticker de Vale 3, valor atual de 61,55, fechando a semana aí com uma alta de 1,62% só nessa sexta-feira. Suas mínimas R$ 56,77, máximas R$ 74,08, um dividend yield de 11,37% e nesses 12 meses tendo uma valorização de 0,31%.
Quando a gente olha o gráfico da Vale em 6 meses, pessoal, conseguimos verificar como ela oscila. Já mostrei aqui alguns vídeos no canal. O fato da Vale ser exatamente oscilante assim é o fato dela ter uma commodity bem oscilante, que é o minério de ferro. Então, sempre que o minério de ferro oscila, a Vale também sofre oscilações de acordo com os valores. Isso não é novidade para vocês que acompanham o nosso canal. Tendo um PL acima de 5,73%, muito bom esse PL por sinal. Lucro por ação 10,74%, tem uma dívida líquida controlada, um ROI de 23%, uma receita em 5 anos e lucro de 5 anos muito estáveis, margem líquida de 23%. É uma empresa que apresenta grandes crescimentos. Avale aí uma empresa muito boa para você analisar, quem sabe trazer a sua carteira de investimentos. E o que aconteceu com a Uzi Minas, pessoal? Por que está caindo tanto, como vocês estão vendo aí na tela? Mais de 23% de queda. Uzi Minas no vermelho. Siderúrgica tem prejuízo e EBITDA menor no segundo trimestre de 2024. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o balanço dela. A Uzi Minas registrou um prejuízo líquido de 100 milhões de reais no segundo trimestre de 2024. Pessoal, ela não teve um lucro abaixo do esperado. Ela não teve um lucro ajustado. Ela teve um prejuízo. Para vocês entenderem o quão grave é isso. Tanto até que em um único pregão a empresa caiu mais de 20%. Mostra o balanço divulgado ao mercado nesta sexta-feira. O valor apresenta uma reversão frente ao mesmo período do ano passado e do último trimestre, quando a siderúrgica teve lucro de 287 milhões e 36 milhões, respectivamente. Então, para vocês entenderem, a Uzi Minas, comparando ao seu mesmo resultado no ano passado, ela teve um lucro ano passado e agora teve um prejuízo. Em comparação ao mesmo resultado no trimestre passado, também ela teve um lucro no trimestre passado e agora, nesse trimestre, um prejuízo. A companhia atribuiu a variação à piora do resultado operacional, além do impacto desvalorização do real frente ao dólar na dívida da empresa. Ou seja, como ela é uma empresa dolarizada, assim como a Vale, e ela possui uma dívida líquida sobre o EBITDA muito alta, e isso está atrelado ao dólar, e o dólar cresceu, como vocês acompanham aqui o canal e nas redes sociais também, eu venho informando para vocês o crescimento grandioso aí do dólar em meados aí em 30 dias, né, de acordo com as situações econômicas que passamos. Empresas endividadas em dólar sofrem muito, porque a dívida líquida aumenta. O EBITDA, lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, ajustado da companhia foi de 247 milhões no segundo trimestre do ano, baixa de 41% na comparação trimestral e de 33% na comparação anual. Em nossa visão, a perda de lucros deste trimestre, juntamente com a falta de visibilidade sobre a redução de custos, pode levar a ação a reverter os ganhos recentes. À medida que os investidores começam a considerar um caminho mais longo para uma taxa de execução de EBITDA de maior que 3 bilhões. Vocês já sabem, a Uzi Minas tem 3 tickers, com a final 5, com a final 3 e com a final 6. Não muda muito isso daqui, com uma grande observação, que a final 5 não tem tag along. Então vocês estão vendo aqui, ó, não possui tag along, beleza? A final 3 tem 80% de tag along. Então, não varia muito os dividendos de uma para outra, pelo histórico que a gente analisa. Atualmente, a Uzi Minas está aí. Atualmente, a Uzi Minas está sendo cotada a R$ 6,36, queda de mais de 23% só no dia de hoje, uma mínima de 5,65, uma máxima de 10,69.
Ou seja, para quem aí gosta de fazer swing trade, day trade, a Uzi Minas aí é um prato cheio. Lembro que não é recomendação. Assuma os riscos das suas escolhas, porque uma empresa que está sofrendo tanto aqui com relação à sua queda é um prato cheio para quem acha que é uma oportunidade. Eu não vejo como uma oportunidade. Até porque o que me atrai não é o swing trade ou day trade das cotas, dos valores, mas sim o dividend yield e a filosofia da empresa. Então, além do dividend yield muito baixo, ela tem uma desvalorização em 12 meses de 7,15% e só nesse mês caindo 19,19%. É uma empresa que está com seu PVP 0,33%, um desconto muito grande, né? 0,67% de desconto. Você está comprando uma empresa se você investir nela com um desconto bem interessante. No entanto, você tem uma empresa com PL de 18,30. Você tem uma empresa aí com uma dívida líquida de 3,7 vezes o valor do seu EBITDA. Você tem uma empresa com um ROI de 1,8. Uma empresa que não vem apresentando lucros em 5 anos. Uma empresa com a margem líquida de 1,6. Então, cuidado quando for escolher as empresas, quando for optar por escolher empresas que ligeiramente estão com desconto, mas não tem um fundamento por trás. Não estou dizendo que a Uzi Minas não tem, mas é interessante você ter um perfil traçado de investidor para escolher empresas assim, ter em carteira empresas que tragam algum resultado e que norteiem seus investimentos. Eu quero que você preste bem atenção com relação à data dessa notícia, dia 23 de julho de 2024, tá bom? Grupo Carrefour supera expectativas nas vendas, mas analistas têm ressalvas. Veja o que fazer com a ação. Beleza, essa notícia aqui foi enviada através do Morning Times por Lorena Matos. O Grupo Carrefour reportou seus números referentes ao segundo trimestre de 2024, na noite de segunda-feira, e superou as expectativas de analistas no volume de vendas. No pregão desta terça-feira, contudo, as ações performam no campo negativo, com queda de 2,15 a R$ 10,47 por volta de meio-dia e meia, que foi quando ela foi enviada essa notícia. A varejista de alimentos registrou lucro líquido ajustado de 151 milhões, acima dos 29 milhões registrados no mesmo período do ano anterior, com impulso de crescimento de vendas. Já as vendas líquidas cresceram 8,1% para 28,047 bilhões de reais em base anual. O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA ajustado, subiu 20,2% no ano a ano para 1,609 bilhões de reais, enquanto a receita operacional líquida avançou 7,8%. A companhia elevou a sua projeção de abertura de lojas de 10 a 12 para 20 novas lojas Atacadão em 2024. As sinergias do grupo somam 583 milhões de reais no segundo trimestre de 2024. E aqui vem um comentário breve sobre isso. A maior parte das sinergias capturadas até o momento vieram de reduções de custos, que superaram as expectativas iniciais e aproximadamente 1,3 bilhões de reais por ano, diz o balanço. E aqui tem alguma visão sobre os analistas, veio os números positivos, mas com pontos de atenção. Acho interessante a gente ler pelo menos uma. Na avaliação do Itaú BBA, a companhia apresentou um segundo trimestre sólido e de melhores perspectivas à frente. Ainda aponta o anúncio do novo guindaste da abertura de lojas. A revisão para cima das sinergias do Big e a amortização do ágio deste como riscos positivos para estimativas da casa. No entanto, a tendência continua de aumento de dias de contas a receber e aumento de despesas financeiras decorrentes do desconto de contas a receber é um ponto a monitorar na visão do BBA. E aí, voltando para a área de investimento e sobre o que a gente já analisou, alguns relatórios que a gente viu do Grupo Carrefour, a gente consegue entender que ele está cortando os custos, reestruturando um pouco da empresa, tentando trazer resultado. Só que a empresa também fornece as dívidas e tem as dívidas dolarizadas, assim como a Uzi Minas, um exemplo a ser seguido. Então, sofre muita volatilidade de acordo com o dólar.
Frente a essa situação que está acontecendo, também um grupo apresenta resultados um pouco aquém do esperado com relação aos trimestres e, quem sabe, até ao final do ano. Então, quando a gente faz a comparação, os números do grupo com relação ao segundo trimestre do ano passado e ao primeiro trimestre deste ano, em comparação ao trimestre que trouxeram resultado, foi positivo. No entanto, as ações da empresa tiveram uma forte queda em sequência desse resultado do segundo trimestre. Como vocês conseguem ver nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, a cotação do grupo Carrefour. Olhe bem, lá no dia 7 de julho até o dia de sexta-feira, nós tivemos aí uma queda de mais de 11,57%. Ou seja, o resultado do segundo trimestre do Grupo Carrefour foi muito bom, no entanto, tivemos aí uma queda. E o que aconteceu para que isso venha a acarretar essa queda? A empresa sendo negociada já perto das suas mínimas aí, R$ 9,17 e as mínimas R$ 8,50, sendo que suas máximas foi R$ 13,90. Lembro e volto a ressaltar, é uma empresa do varejo, é uma empresa endividada, vocês vão ver daqui a pouco os indicadores, e é uma empresa que não distribui dividendos com grande frequência. Então, para você que quer fazer aí uma montagem de carteira para trazer rendimentos e custos operacionais melhores para sua rentabilidade futura da carteira de investimentos, para mim não vale a pena nem analisar essa empresa. Mas mesmo assim, vamos trazer alguns indicadores para que você venha a fortalecer mais ainda a decisão de tomada de compra ou venda, tá bom? Um PL extremamente negativo, mais de 300,2% aí, um PVP de 0,99, um LPA, que ou seja, um lucro por ação de 0,03 negativo, uma dívida líquida sobre o EBITDA de 4,38%, ou seja, mais de 4 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA dela, um ROI negativo, margem líquida negativa e não vem apresentando lucros em 5 anos. Então, assim, é uma empresa, pessoal, que quando a gente só para analisar os indicadores da empresa, a gente consegue perceber como é fácil e, ao mesmo tempo, difícil escolher um ativo verdadeiramente que tenha resultados positivos e que pague dividendos para você, investidor. Por que disso ter acontecido? Já uma notícia do dia 25, hoje, na sexta-feira, a ação do Carrefour despenca após balanço elogiado por analistas, viu? O que aconteceu? Ele mesmo pergunta na notícia. Desde segunda-feira, quando a demonstração de resultados do segundo trimestre foi publicada, queda na ação passa de 13%, ou cerca de 3 bilhões de valor de mercado. Ou seja, a empresa, desde que repostou e trouxe resultados do segundo trimestre, ela caiu mais de 13%, tendo uma perca aí de 3 bilhões de reais no valor de mercado. E aqui traz uma breve notícia. O que aconteceu? Ontem, gestores consultados pelo Valor, que é o Valor Invest, o site que eu estou trazendo essa notícia, disseram que não era esperado o aumento no desconto de recebíveis da empresa no segundo trimestre, por conta da decisão de passar a vender de forma parcelada na rede Atacadão. Ou seja, aumentou um pouco mais a venda de recebíveis e esse resultado acabou que trazendo um pouco de insegurança. Eu acredito que seja muito mais além disso, mas a gente vai acompanhar as notícias e, se caso tiver notícias voltadas para isso, eu vou trazer no canal para vocês. E o vídeo que eu queria trazer para vocês, pessoal, era esse, era um pouco mais sobre as três empresas, a gente ter uma noção de como devemos escolher, quais empresas a gente realmente tem que ter em carteira, empresas que paguem dividendos, empresas que estejam saudáveis, empresas que não estejam tão alavancadas e nem apresentem resultados negativos com grande frequência. Então tenham cuidado quando escolher sua carteira de investimentos, as empresas que vão trazer algum retorno para você. Forte abraço, pessoal, e vamos juntos rumo à independência financeira.